Você sabe quais são os pontos positivos e negativos de se residir em Portugal? Na hora de escolher uma cidade para mudar, que aspectos você leva em consideração? Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Grandes Destinos. Meu nome é Vitor Fanaia, eu sou jornalista e eu vou, a partir de hoje, começar uma série muito pedida por vocês no Instagram do canal Grandes Destinos, que é Portugal. Esse país que eu tive o prazer de residir entre 2019 e 2020, período que fiz mestrado em Sociologia na cidade do Porto, no norte de Portugal. Nesse período eu tive o prazer de conhecer de norte a sul todo aquele país, as principais cidades, coletando muitas informações para você que quer conhecer Portugal a turismo e principalmente para você que pretende residir naquele país, tá? Nessa série de vídeos eu vou falar muitas coisas para vocês, pontos positivos, pontos negativos das principais cidades, custo de vida, clima, qualidade de vida, enfim. Eu acho que vai ser muito importante para você que está pensando em se mudar para Portugal, assim como muitos brasileiros estão fazendo, beleza? São muitos aspectos que precisam ser pensados e eu quero trazer eles aqui com riqueza de detalhes. Então, se você está planejando ir para lá, ou se você conhece alguém que está planejando ir para Portugal, por favor, inscreva-se no canal Grandes Destinos aqui no YouTube e traga a galera para assistir essa série de vídeos, porque eu tenho certeza que vai ter muita informação útil e vocês vão gostar. Bora começar! Primeiro aspecto precisa ser pensado e muita gente se esquece, é que viver numa cidade no exterior é muito diferente de estar lá a turismo, beleza? Então muita gente que vai a turismo, por exemplo, para Lisboa, para Porto, e lógico, acha incrível, e que de fato são incríveis as cidades, e a pessoa pensa, pronto, aqui eu viveria muito bem. Calma, porque não é bem assim. É muito diferente você ser turista, de você estar de fato residindo na cidade. Então esse é um aspecto que muita gente comete erros, certo? Então, primeiro aspecto que eu preciso trazer para vocês, puxar para a realidade, tá? Segundo aspecto é que muitos elementos, muitos aspectos precisam ser levados em consideração na hora de escolher a cidade, tá? Muita gente leva apenas o aspecto do custo de vida e não é bem assim, tá? Não é só preço de aluguel que vai pesar na hora de você decidir a cidade que você vai residir. Muitas outras questões precisam ser levadas em conta. Então eu tô aqui justamente para abrir a cabeça de vocês, para lembrá-los desses aspectos. Eu vou elencá-los para vocês com muito cuidado e já aproveito e convido, se você tem dúvidas sobre Portugal, ou se você tem planos de residir lá, se você, enfim, sua cabeça ainda está cheia de questões sobre como é de fato viver em Portugal, então esse é o momento, eu tô aqui para você, para te auxiliar. Deixe sua pergunta, deixe seus questionamentos aqui embaixo desse primeiro vídeo da série sobre Portugal, tá? Então bora começar. Vou começar falando para vocês sobre o Porto. O Porto, que é a segunda maior cidade de Portugal, tanto em extensão quanto em número de habitantes. Porto quase que rivaliza com Lisboa em termos de procura por brasileiros que pretendem se mudar para Portugal. Porque, de fato, Porto tem sido um destaque em termos de qualidade de vida, segurança e infraestrutura. Vamos falar melhor sobre essa cidade, então, para começar. Ponto positivo do Porto, como eu já disse, ela é uma cidade de fato muito segura em Portugal. Ela é uma cidade grande, porém com um ar de cidade interiorana, um ar de cidade pequena. Então ela tem um excelente policiamento, níveis baixíssimos de violência, embora ainda haja, como em qualquer lugar do mundo, uma excelente estrutura de transporte, com VLT, com ônibus, né, os famosos autocarros, e vale a pena também considerar esses aspectos, certo? Uma cidade muito segura, uma cidade com excelente mobilidade. Ela é também formada por pequenas outras cidades ao redor, como por exemplo Matosinhos, que é um destino muito comum para quem busca, por exemplo, viver próximo ao mar.
principalmente quem está aposentado, busca um pouco mais de qualidade de vida. Matosinhos também tem sido uma cidade muito procurada por brasileiros, que, sobretudo os que pretendem adquirir imóveis. Então, se você tem interesse em comprar um imóvel em Portugal, Matosinhos talvez seja mais interessante do que o Porto. O Porto já vive uma explosão demográfica muito grande porque a parte histórica, a famosa parte da Ribeira do Porto, ela é muito pequena. E os prédios, como são sempre muito baixinhos, os preços, portanto, explodem e com a procura a tendência tem sido cada vez maior. E então, o que nos leva para um ponto que precisa ser levado também em consideração. Porto tem preços de aluguéis bastante altos em relação ao resto do país, tá? Então, se você pretende viver no Porto, tem que levar isso em consideração. Um quarto, na época em que eu residi no Porto, eram mais ou menos 400 euros, relativamente distante do centro histórico. E depois eu me residi em um outro de 450 euros. Acredito que os preços tenham subido bastante já, tá? Depois disso. E lógico, isso eu tô falando de um quarto para uma pessoa. Então, se você está em busca de um apartamento para casal, você pode considerar aí um pouco mais de 700 euros. Então, que é praticamente o salário mínimo português. Então, é alto, né? Se você considerar, se você fosse um português e quisesse ter um apartamento alugado, todo o teu salário mínimo seria gasto somente com aluguel, tá? Em termos de custo para alimentação, transporte, isso aí, ok, é o preço padrão de Portugal, não há muita diferença em relação a Lisboa, em relação às cidades do interior, tá? É muito tranquilo. Outro aspecto que talvez você precise levar em consideração, primeiro, o positivo. A oferta de empregos em Porto, sim. A boa oferta de empregos no Porto. É uma cidade que tem crescido bastante em Portugal, principalmente os arredores. Então, tem setores ali que de fato estão precisando de mão de obra brasileira. Se são empregos para mão de obra qualificada, já se discute um pouco, mas trabalhos bastante básicos. A oferta de emprego, sim. Então, se você está à procura de viver, se sustentar em Portugal, tem opção para você. E o Porto, com certeza, é uma das cidades que terá uma oferta maior de emprego. Agora, o outro ponto, um ponto negativo para você que pretende, você que cogitou morar no Porto, é o clima. E isso você vai ver muita gente falar. Isso, na verdade, se referindo a toda a região do norte. Então, isso inclui Braga também. Muita chuva, muito vento e muito frio, principalmente no inverno. Então, se você não está acostumado, se você vem de regiões quentes do Brasil, assim como eu, leve isso em consideração, tá? Se você não está habituado a viver com chuva, com vento e com frio, talvez você passe um pouco de dificuldade no Porto, assim como eu passei. Eu tomei muita chuva no Porto, passei muito frio no Porto, muitas crises de sinusite e de gripe no período em que vivi no Porto. Leve-se em consideração sim, cara, porque quando você vai a turismo e pega ali 2, 3 dias de frio, você fala, putz, que delícia, o tempinho bom, dá pra viver, só que é bem diferente de você estar ali cansado no fim do dia de trabalhar, de estudar, e aí você pega uma chuva na hora de voltar pra casa, aquele guarda-chuva quebrado, teu tênis molhado. Isso é viver no exterior, galera. Isso não é turismo, então leve em consideração também isso. Agora, se você é uma pessoa que vem ali da região sul, vem de São Paulo, de Minas Gerais, e que já tira de letra uma chuvinha, tira de letra um tempo frio, cara, então você não vai ter dificuldades no Porto, beleza? Outro aspecto, para você que é mais jovem e está interessado em universidade, Porto é ideal para você, porque lá tem nada menos que a Universidade do Porto, que foi a minha universidade, e é uma universidade que tem crescido muito e tem se tornado destaque. Ela é considerada a melhor universidade de Portugal, tá? E vale muito a pena, cara, cogitar, estudar na Universidade do Porto. É uma universidade muito acolhedora, ensino de altíssima qualidade e vale a pena. Muita gente procura Porto para fazer mestrado na universidade, vale a pena. Braga.
Falar um pouco sobre Braga, eu conheço pouco Braga, eu conheço muito mais o Porto, que foi de fato onde vivi. Braga fica mais ou menos 55, 60 quilômetros do Porto. Muita gente prefere ir lá porque, de fato, as rendas, os aluguéis são muito mais baixos e há uma proximidade muito grande do Porto. Então não há talvez necessidade de você viver no Porto. Muitos brasileiros fazem isso. Trabalham ali nos arredores do Porto e residem em Braga, onde pagam ali talvez aluguéis até 200 euros mais em conta do que no Porto. Há ainda uma oferta maior de apartamentos. Braga é uma cidade uma cidade bastante extensa e com um volume populacional menor, então pode-se dizer que é uma cidade que esteja estruturalmente mais pronta para receber brasileiros e de fato tem recebido. Muitos brasileiros têm optado por Braga, ao invés de Porto, enfim, né? Ao invés do grande polo da região norte de Portugal, que é o Porto. O Porto, de fato, é bem complicado para viver, principalmente se você quer ter ali uma experiência histórica da Ribeira, se você quer ter uma vista diariamente da Ribeira, vai ser complicado, talvez, você conseguir um apartamento bom com preço razoável nessa região. É uma região bastante turística, né, galera? Porto tem sido procurada pelos turistas do mundo todo e não é por acaso. É uma cidade linda, encantadora e que vale muito a pena conhecer, tá? Outras pessoas também optam por viver em Gaia. Gaia, que é a cidade que fica do outro lado do rio, certo? Ela é uma cidade bem mais simples, mas é também muito acolhedora, com rendas, com aluguéis mais em conta também. E muita gente também faz isso. Mora em Gaia e todos os dias pega o VLT para trabalhar no Porto. É coisa assim de distância de 2 minutos entre uma cidade e outra. É só o rio que o separa. Inclusive, o nome Portugal vem disso, né? Porto e Gaia, que juntos formam Portugal. Então, é também legal. Eu não viveria em Gaia. Eu acho que eu queria, de fato, alguma coisa que me deixasse mais próximo da Universidade do Porto, para que eu pudesse ir a pé. Eu não me agrada muito essa ideia de ficar todo dia dependendo dos autocarros, dos ônibus, porque eles de fato demoram muito se você mora longe. E a minha primeira experiência lá foi morando longe e demorava muito ônibus, às vezes talvez meia hora até 1 hora de aguardo, assim. Então depois eu me mudei para uma região mais próxima da universidade e foi bem mais legal, tá? Mas existe sim essa opção de Gaia. Retornando a Braga, muita gente faz isso, certo? Se você tem carro, então, principalmente, aí fica mais legal o deslocamento. Você vive mais barato em Braga, você desfruta da agitação do Porto aos finais de semana. Nos dias de semana, em Braga, com certeza você vai ter uma experiência muito mais tranquila, um dia a dia muito mais tranquilo, bem mais interiorano. Aspectos gerais de violência, baixíssimo, uma cidade muito segura, uma cidade muito bonita, uma cidade com uma excelente oferta de restaurantes, de bares. Braga é uma cidade grande, tá? Embora ela não seja com uma densidade populacional elevada, mas ela é uma cidade muito legal, muito bacana, tá? Resumidamente, galera, a região norte é assim, tá? Clima leva em consideração, chove muito, muito frio, mas tem oferta de emprego, as rendas são caras, mas há excelente oferta de vida cultural e prós, contras, pesem, mas certamente considerem Porto e Braga. São 2 excelentes cidades para viver. É isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Falei um pouquinho sobre Portugal, um pouquinho sobre Porto e um pouquinho sobre Braga. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você é do tipo de pessoa que gosta de um tempinho frio, cara, você vai gostar dessas 2 cidades. Cogite Porto, tá? Pesquise um pouco mais de Porto, se você se interessou. Se você se interessou por Braga, também pesquise. Vale a pena, tá? Se você gosta de uma vida mais tranquila, Braga vai ser bem legal pra você. E, no geral, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado do canal Grandes Destinos. E esse é só o primeiro vídeo de uma série que eu pretendo fazer pra vocês. Eu ainda vou falar muito de Lisboa, tá? Eu vou falar de Cascais e eu vou falar também da região do Faro, beleza? Tanto para interesse turístico quanto para interesse de moradia, beleza?
Convite feito para que você acompanhe a gente. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, por favor, inscreva-se aqui no canal Grandes Destinos, deixe o seu like, ative o sininho e deixe um comentário. Conforme já dito, se você tem dúvidas sobre Portugal, por favor, mande elas para mim aqui embaixo, comente aqui no vídeo qual a tua dúvida sobre Portugal, porque eu terei o maior prazer em responder, tanto por texto, ou se a pergunta for bem legal, eu já posso até responder no próximo vídeo, beleza? É isso, galera, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês e de terem assistido esse vídeo até o final. E aguardo vocês para os próximos. Valeu!